Shalom Vraha, bom dia para todos. Uma aula ao vivo com o nosso querido Rabino Gloiber. E tá tendo som, tá ouvindo bem? O Matheus aí podia responder. A Keila. Se tá tendo som, tá tudo legal com o som, com a imagem. Edson, tá tudo bem com a imagem. Karen, obrigado por vocês estarem chegando à nossa live. Aline. Estão ouvindo? Obrigado, Karen, tá ouvindo bem então. Então, a nossa live de hoje, Ricardo, ok, obrigada, Nunes. Muito bem-vindo todos vocês. Queria poder falar o nome de todo mundo, aí a família, nossos queridos amigos da ONG, a Camila e o Gustavo. Rogério, muito obrigada pela participação de todos vocês. Esse horário é um horário bom, 100%. Obrigada, Carlos. Então, assim, esse horário é um horário bom porque todo mundo está almoçando, então já une o útil ao agradável, né? Vamos muitas perguntas com relação a Israel. Então, nós temos um grupo fechado de amigos da ONG e eles querem saber. Pergunte ao Rabino. Estão perguntando para o Rabino sobre os últimos acontecimentos de Israel. Estamos em guerra. E eles perguntam quem é o responsável pela faixa de Gaza, quem deu a luz, quem é a mãe dessa monstruosidade. Então, Rabino, agora com vocês, Rabino Gloiber. Bom dia, Rabino. Bom dia para os nossos queridos amigos da ONG, bom dia para os nossos queridos ouvintes. E a pergunta de todos é: estamos em guerra com a faixa de Gaza, o governo de Israel fez declaração de guerra, os países estrangeiros já estão mandando aviões para retirar os estrangeiros de lá. Uma guerra total. E a pergunta é: guerra contra quem? Contra qual país você está lutando? Qual é o CNPJ da faixa de Gaza? Que país é esse? Será que é a Síria? Será que é o Líbano? Será que é o Egito? O que é a faixa de Gaza? Então, contar para vocês uma história, infelizmente é uma história com H, uma realidade. Quando eu morei em Israel, eu mudei para Israel em 1978, estudei na Yeshiva de Kfar Chabad, me formei em 84, me tornei um professor e o aluguel em Kfar Chabad começou a ficar cada vez mais alto. Porque a lei da oferta e da procura, Israel é um país pequeno, tem pouca terra. Na hora que as pessoas querem morar no lugar, os preços disparam para cima. E surgiu a oportunidade, mais futuramente, de morarmos na Cisjordânia. Como aconteceu isso? Eu me mudei para Kiryat Malachi, que era um lugar muito mais barato. E lá em Kiryat Malachi também a oferta e a procura começou a mudar. E tiveram eleições em Israel. O Rebbe pediu para a gente fazer propaganda para todos votarem num presidente que se chamava Yitzhak Shamir. Isso era em 1989. E esse Yitzhak Shamir, esse presidente, ele prometeu que ele vai lutar pelo bem dos judeus que vivem em Israel e pelo nosso bem. Quer dizer, o nosso presidente lutar pelo nosso bem. E ele era de direita e ele se uniu aos partidos religiosos. Então o Rebbe pediu para todo o Chabad de Israel para fazer o máximo possível para que o Shamir seja eleito. Eu cheguei em casa, era o meu aniversário, tinha um bolo pronto, não era uma coisa assim, não era uma festa com convidados, mas tinha um bolo, quer dizer, diferente da janta de todos os dias. Naquele dia tinha um bolo. E avisaram no bairro, era um bairro de Chabad, se chamava Nachlat al-Chabad, avisaram: gente, agora ninguém vai jantar hoje, vocês vão direto para Ashkelon, tem um ônibus esperando, vocês vão bater de porta em porta, pedir para as pessoas, falar que o Rebbe de Lubavitch pediu para votar no Shamir. Shamir era o Yitzhak Shamir, ele era representava a direita e os religiosos. Nós viajamos para Ashkelon, todo mundo subiu no ônibus com fome mesmo. Chegamos em Ashkelon, fomos batendo de porta em porta. E as pessoas foram falando para a gente: olha, eu não iria votar no Shamir, mas
por causa que o Rebbe de Lubavitch pediu, então eu vou votar nele só por causa disso. E todo mundo respondia igual, falaram, o Rebbe de Lubavitch pediu, eu não ia votar no Shamir, mas por causa que o Rebbe pediu, vou votar no Shamir. O Shamir ganhou, era uma coisa fora do comum. Isso que o Shamir ganhou, aí no lugar dele falar um muito obrigado para quem correu atrás para pedir para todo mundo votar nele, no lugar disso ele foi para Madrid, teve a convenção de Madrid, foram conversar sobre a autonomia dos árabes. Até aquela época, a cidade de Asa, que é a Gaza, era um lugar que você podia fazer compras lá, tinha amigos que iam comprar material de construção, só compravam lá. Era o lugar mais barato para comprar material de construção em Israel. Eles estavam felizes que a gente estava fazendo compras lá, nós estávamos felizes que estávamos pagando mais barato. Na hora que o Shamir foi falar sobre autonomia, o Rebbe falou para ele, agora sabe o que vai acontecer? Agora você vai dar esperança para eles que eles vão ter o país independente, porque não existe uma autonomia que não se torne uma independência. E na hora que eles se tornarem independentes, eles vão ser um perigo de vida para milhões de judeus. O Shamir falou, não, eu só estou enrolando eles e pediram para conversar, eu vim conversar, mas não vai dar em nada, eu estou enrolando. Aí o Rebbe falou, você sabe que você está enrolando, mas eles não. Eles estão vendo isso agora que começou a guerra da independência. Agora você vai ver, eles vão começar a fazer ataques. E se alguém precisar assinar essa autonomia, que não seja um judeu. Porque isso vai ser o perigo de vida para milhões de judeus. Milhões de judeus. O Rebbe nunca usou essa expressão, perigo de vida para milhões de judeus. O Rebbe falou, perigo de vida para milhões de judeus. Alguém fala que o Rebbe de Lubavitch, ele falou que a terra de Israel é o lugar mais seguro, que ele falou isso, mas ele falou que a autonomia da Palestina é perigo de vida para milhões de judeus. Quer dizer, ele também falou isso. Então, na Guerra do Golfo, ele falou que não tem lugar mais seguro do que a terra de Israel. E realmente, naquela época, era o lugar mais seguro. E agora, infelizmente, nós chegamos na etapa do perigo de vida para milhões de judeus. Quer dizer, duas coisas diferentes que o Rebbe falou em duas épocas diferentes. O que aconteceu? Que o Rebbe chegou uma hora que o Shamir ele não voltou atrás da autonomia, esse primeiro-ministro Yitzhak Shamir, e quando a gente fala presidente, aqui lá em Israel é o primeiro-ministro. Tipo, o Israel era um mandato inglês na Palestina, e quando fizeram a independência, eles pegaram essa lei inglesa. Então, o primeiro-ministro é tipo a autoridade máxima. Então, o Shamir ele se tornou primeiro-ministro, ele não voltou atrás das conversas sobre autonomia, e o Rebbe pediu para a gente agora fazer o contrário. Da mesma maneira que a gente foi para Ashkelon e fomos batendo de porta em porta e falando, olha, por favor, vota no Shamir. Agora o Rebbe falou, citou o próprio nome, o Rebbe nunca citava o próprio nome dele, ele falou, eu, Menachem Mendel, vou derrubar o Shamir. E o Shamir caiu, o governo caiu, e aí entrou o Rabin, Yitzhak Rabin, não quero nem, a gente começa a pensar, a se lembrar dessas coisas. Aí o Yitzhak Rabin, ele assinou esse, não sei como se chama, não sei uma palavra, não quero falar a palavra, ele assinou esse contrato da autonomia, esse acordo da autonomia, e aí deu à luz a essa monstruosidade, ou seja... Então ele é a mãe, o pai da faixa de Gaza. O Shamir é o pai e o Rabin é a mãe. O Rabin, Yitzhak Rabin é a mãe. Ou seja, o Yitzhak Shamir era o pai dessa monstruosidade, o Yitzhak Rabin foi o que deu à luz. O Yitzhak Shamir, o Rabin ele criou... Ateou o fogo e... Então, na prática, assim, se alguém é responsável por tudo que está acontecendo hoje em Israel, que o Rebbe falou explicitamente que isso vai ser um perigo de vida para milhões de pessoas. Se alguém é responsável, o CNPJ da faixa de Gaza é governo de Israel. Quem é o responsável pela autonomia é o governo de Israel. Ou seja, se a polícia de São Paulo
dar uma autonomia para a Cracolândia. E a Prefeitura de São Paulo deram uma autonomia para a Cracolândia. E as pessoas na Cracolândia começarem a fazer assaltos, quem é o responsável? Esse que deu autonomia. Então o que ele tem que fazer? Desfazer essa autonomia, quer dizer, fazer tchubá. Tchubá quer dizer ele assumir, ter o remorso pelo que ele fez de errado e assumir que mais para frente, daqui para frente, ele não vai continuar fazendo errado. E o senhor acha que isso, dessa questão do Yitzhak Shamir, ele está fora de todo o contexto da Torá, ou ele já como o senhor disse antes, ele é nada está fora, né, de Hashem, nada está fora do que Hashem tem programado para nós? Então, assim, são duas coisas. Isso que está decretado para a pessoa que vai acontecer alguma coisa para ela tem como desfazer esses decretos, mudando o comportamento dela. Agora tivemos Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, e dizem nossos sábios, em Rosh Hashanah tudo foi decretado, no Yom Kippur foi carimbado, e em Hoshana Rabbah, no final de Sukkot, os decretos foram entregues para esse mundo, e chega um anjo responsável por colocar esse decreto na prática. E esse anjo, como funciona? O anjo é um perfeccionista. O anjo ele é sistemático. Se a coisa não está certinho como a ordem que ele recebeu, ele não tem como cumprir. Então o anjo chega com uma ordem que tal pessoa foi decretado para ela, coitada, ela vai morrer. Só que a pessoa se arrependeu do que ela fez de errado. Ela teve um remorso pelo que ela fez de errado. Ela assumiu que não vai fazer mais. Ela se tornou outra pessoa. O anjo chega, não encontra mais ela. Então ela já não morre mais. Porque o anjo está procurando aquela pessoa que fez aquela coisa errada e ele não encontra aquela pessoa, porque na hora que a pessoa faz tshuva, tem remorso pelo que fez, ela apaga a coisa errada que ela fez. Ela assume que vai fazer diferente, vai fazer melhor, ela apaga o que ela fez antes de errado. Sim. Então, na prática, é isso. Quer dizer, a gente tem como reverter, temos como reverter. Cada pessoa em particular, eu conheci, assim, de dentro, assim, uma pessoa que tinha um ingresso, ele tinha que viajar para aquele festival, ele não viajou. Conheci pessoalmente. Então, existe isso. Sim. Obrigada, Rabino. Mais uma pergunta aqui, então. Por que, né, no caso que o senhor tocou na festa, né, da Rave, que é uma festa chamada Universo Paralelo. Inclusive, o criador dessa Rave é um brasileiro e ele levou essa festa para lá, já estava sendo, né, toda ela elaborada para ser lá. E, como o senhor tocou, né, no assunto da festa, por que Hashem, então, a pergunta é, por que Hashem, então, não fez um milagre, visto que tinha tantos jovens israelenses ali, jovens casais, jovens solteiros, e por que ele não fez um milagre, então, naquele momento ali, que tinha tanta gente que morreram, né, que perderam suas vidas ali naquele deserto, naquela festa, por que ele não fez um milagre? Então, dizem nossos sábios, tivemos no passado, na antiguidade, tivemos dois países. Para chegarmos a dois países, primeiro tinha o rei Davi. O rei Davi era o rei de Israel. E depois do rei Davi, o filho dele, o rei Salomão, era o rei de Israel. Depois do rei Salomão, o filho dele, o Rehavam, era o rei de Israel. Depois que o rei Salomão faleceu, o povo estava muito rico. Na época do rei Salomão foi a melhor época que nós tivemos. E o Rehavam, filho do rei Salomão, foi convidado para um encontro com os líderes, os ativistas do nosso povo, das 12 tribos. Nosso povo tem 13 tribos. Mas o país foi dividido em 12 tribos, porque a tribo de Levi pegou a função educacional. Eles são os rabinos, os professores que iam ensinando de cidade em cidade, levando a Torá até você. E as outras tribos tinham as terras. Tinha lá o Yeravam Ben Navat, essa convenção foi em Shechem, e o Yeravam Ben Navat, que representou 10 tribos, falou para o Rehavam,
ou você baixa os impostos, ou... E o Rehaban, ele foi mal aconselhado. Falaram para ele que ele tem que ser durão, que o povo respeita, tipo, quando alguém é durão. Aí ele foi durão. Só que, no lugar do povo respeitar a dureza dele, ao contrário, o Yeravam Ben Nabat, ele fez a independência. Essa independência não foi assim, o meu país é a independência do seu. Foi assim, o seu país está fora do meu. Ele continuou sendo o reino de Israel, colocou o Rehavam para fora, o Rehavam virou o reino da Judeia. Se tornaram dois países. Nossos sábios analisaram esses dois países. Eles falaram, olha só que interessante. Esse era para se livrar totalmente de qualquer ligação cultural com a cidade de Jerusalém, com o reino da Judeia. Ele pediu para trazer o boi que era a vaca sagrada do Egito, o boi sagrado do Egito, colocou um no extremo norte e um no extremo sul e obrigou o povo a fazer idolatria. Então, aquela geração, Deus me livre, é uma geração que trocou de religião, trocaram o judaísmo pela idolatria. É claro que continuaram existindo entre eles judeus religiosos, inclusive profetas de Hashem, o profeta Elisha, estava muito lá, o profeta Eliyahu Navi, depois os sucessores de Eliyahu Navi, Elisha, e o destaque foi o profeta Obadiah, profeta Abadias. Ele era alguém que se converteu ao judaísmo, e está escrito na Torá que uma pessoa que se converte do Edom, ele pode se casar com uma mulher convertida, mas não pode se casar com uma mulher judia. Tem algumas pessoas que está escrito na Torá que ele pode se casar com convertida, não pode se casar com mulher judia, e uma dessas pessoas é alguém que se converte do Edom. Então, tanto o profeta Abadias, como a esposa dele, os dois eram convertidos do Edom, que depois só poderia a terceira geração dos edomitas poderia se casar com mulher judia. Então, o filho dele também teria que se casar com convertida, só o neto dele poderia se casar com uma mulher judia. Então, ele não era suspeito pelo rei de ser alguma coisa muito grande, porque ele era convertido do Edom, ele convertido, a mulher convertida, e ele era o responsável pela cozinha do rei. E é claro que a cozinha do palácio estava mais cachê do que qualquer lugar na Judeia, que era o país religioso. Então a Judeia era o país dos judeus religiosos, tinham lá duas tribos. E Israel, o reino de Israel, era o país dos idólatras, tinham lá 10 tribos. E nessa época do profeta Obadiah, estava lá o profeta Eliyahu, o profeta Eliyahu Navi. O profeta Elias convidou todo o povo para o Monte Carmel e falou para todo mundo, agora vocês vão, convidou o rei e os sacerdotes do Baal, que era a estátua que eles serviam, que o rei Ahav, ele tinha acrescentado uma idolatria, então eles se tornaram novamente idólatras por opção. Ou seja, assim, o primeiro rei, o Yeravam Ben Nabat, trouxe os bois sagrados do Egito. Como na Índia tem vaca sagrada, no Egito tinha vaca sagrada, então trouxe o marido da vaca. Trouxe o boi, também era sagrado. Então, optaram por uma nova idolatria, quer dizer, eles trocaram a religião por uma religião nova que também é uma idolatria. Então ele ficou pior do que os anteriores. E Eliyahu Navi desafiou eles, falou, vocês venham para o Monte Carmelo, o rei com os 400 sacerdotes do Baal, e a gente vai fazer um sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício, vocês fazem o sacrifício de vocês, e aonde descer o fogo do céu, para esse sacrifício que vai descer o fogo do céu, esse Deus existe. O outro que não desce o fogo do céu para ele, ele não existe. Então, se Deus é Deus, se Hashem é Deus, então venham todos para Hashem. Até quando vocês vão ficar dançando em 2 casamentos? Até quando vocês vão pular de lado para lado? Toma uma decisão. Se Hashem é Deus, vocês têm que servir só Hashem. Se o Baal é Deus, vocês têm que servir só o Baal. Quer dizer, Eliyahu Navi falou, é melhor eles só fazerem a votação, só fazerem idolatria, pelo menos eles vão sentir que eles estão fazendo a coisa errada, do que falar, não, Shabbat eu vou na sinagoga, domingo eu vou no casamento na igreja, e politicamente correto, né?
Aí ele sente que por causa que ele estava Shabbat na sinagoga, depois ele foi no casamento na igreja e não aconteceu nada, né? Ele não é considerado que fez idolatria, que participou de um lugar idólatra. Então, na prática, Eliyahu estava lá com o sucessor, o futuro sucessor dele, que era o profeta Elisha, e os idólatras, Eliyahu Navi deu uma honra para eles pedirem para o Deus deles lá para a estátua que desça o fogo do céu, e eles tinham preparado um plano inteiro lá para alguém acender o fogo, a pessoa foi picada por uma cobra, tem uma história inteira. Eles sabiam que o Deus deles lá não servia para nada, não existia, mas eles fizeram um plano para uma religião social. Então o Deus eles não precisavam. Aí tinha alguém embaixo do altar que ia acender o fogo e a cobra picou ele, mais na hora, chegou de tardezinha, Eliyahu Navi, ele falou 3 palavras. Falou, Aneini, Hashem, Aneini. Aneini quer dizer, me responda, Hashem, me responda. Por que 2 vezes? Aneini, o primeiro Aneini faz descer o fogo do céu, o segundo Aneini para eles não imaginarem que eu fiz algum truque como eles costumam fazer. Para eles verem que realmente o fogo desceu do céu. Aí Hashem fez com que o fogo descesse do céu devagarzinho e largo, e para todo mundo ver que é um fogo que está descendo do céu, e pouco a pouco até chegar no Corban, e as pessoas começaram a gritar, Hashem é Deus, Hashem é Deus, e pegaram aqueles 400 sacerdotes do Baal, fizeram lá a shchita, falaram, vocês enganaram a gente, por causa de vocês a gente fez idolatria, e acabaram com eles. A rainha, a Izebel, é traduzido como Isabel, ela ficou muito brava, porque ela era libanesa, era de Tzidon, e essa era a estátua de Tzidon que ela trouxe. Quando ela se casou com Ahav, ela induziu a idolatria dela dentro do nosso país. Então ela falou, agora que eles mataram esses 400 sacerdotes dela, ela vai mandar matar todos os profetas de Hashem. Aí ela deu uma ordem para o exército para matar todos os profetas de Hashem. O profeta Obadiah não era suspeito, porque ele era do Edom, convertido. Ela falou, não pode ser convertido, não pode ser que ele é tão religioso assim, não pode ser que ele sabe fazer tudo certinho, não pode ser... Ela não suspeitou dele. Todo mundo, isso Hashem esconde a grandeza dos Gerim, a grandeza dos convertidos, Hashem esconde para não dar uma olhada, né? Como dizem nossos sábios, que porque as almas mais elevadas caíram em lugares mais baixos, é como uma pessoa muito rica, que ele tem que fazer uma viagem, e ele sabe que no meio do caminho, naquela época, ele poderia ser assaltado, ele não quer levar os diamantes dele na viagem, mas ele sabe que ele viajando, alguém poderia entrar na casa dele, e na casa não tinha banheiro, eles tinham um matinho, naquele matinho eles faziam o número 1, número 2, ele vai lá no matinho, ele esconde os diamantes, enterra os diamantes naquele matinho, que se o ladrão entrar na casa, vai procurar o diamante no cofre, e ele vai deixar alguma coisa no cofre, tipo para o ladrão pensar que era só aquilo. Mas lá no banheiro, o ladrão não vai encontrar, não vai procurar, ele não vai imaginar que a pessoa colocou diamantes no lugar daqueles. Então, sempre para proteger as nossas almas, as almas mais elevadas, Hashem coloca elas em lugares, de repente, ele se converte de um lugar desses que é Dom, um país que a tal ponto que mesmo ele se convertendo não podia se casar com mulher judia, ainda tinha que se casar com mulher convertida. Como pode ser que uma alma tão elevada ia cair num lugar desses? Hashem dessa maneira protege essas almas mais elevadas, para que o outro lado não se foque nelas. Então a Izebel também não suspeitou, e o Ahav não suspeitou. Quem suspeitaria de uma pessoa que se converteu? Então ele conseguiu, no mérito disso, ele conseguiu esconder 100 profetas de Hashem, em 50 em cada caverna, em 2 cavernas enormes, e ele levava todo dia do palácio do rei, ele levava comida para 100 pessoas. Ele sozinho não tinha como fazer isso, e lá tinha almoxarifado, e tinha fiscalização, e tinha tudo. Então, quer dizer, todo mundo sabia que ele fazia isso, todo mundo. Não tinha uma pessoa que não sabia, tinha 2 que não sabiam, o rei e a rainha. Todo mundo sabia, e ninguém
delatava. Dizem nossos sábios, por causa disso, sempre que aquele país idólatra fazia guerras, eles venciam as guerras, eles ganhavam, não morria um soldado. E eles eram idólatras. E não morria um soldado. Por quê? Porque eles tinham amor entre eles. Eles tinham união entre eles. Eles não faziam lechonará um do outro. Eles não faziam intrigas entre eles. Eles não delatavam. Eles não faziam intrigas. Não faziam lechonará. Não faziam, como se fala, lechonará, fofoca. E eles tinham a proximidade de corações. Eles tinham amor entre si. Eles reconheciam, cada um reconhecia os limites do outro. Ninguém cobrava do outro mais do que ele era capaz de fazer. Respeito. Respeito. Eles tinham respeito, eles não se delatavam. Então, eles falaram assim, se o Obadiah está levando comida para 100 profetas de Hashem, então ninguém ia contar nada, nem para o rei, nem para a rainha, porque sabiam que se fossem contar, ia causar um problema para ele. Agora, dizem nossos sábios, o reino da Judeia, que era um país judeu, religioso, rezavam para o Deus certo, da maneira correta, mas eles tinham um problema, que eles faziam intrigas, eles faziam lechonará, eles delatavam. O exemplo que nossos sábios trazem é o rei Shaul, que era um rei judeu religioso, e o rei Davi, que ele era um judeu religioso, e o Davi fugiu do Shaul. Aonde ele chegava, já iam contar para o Shaul, falava, olha, o Davi está aqui na nossa cidade, vem matar ele aqui. Fizeram intrigas, e o que aconteceu no final das contas? O Shaul foi lutar contra os filisteus, e uma das cidades dos filisteus, ela se chamava Asa. Asa é a Gaza. A Gaza de hoje é aquela Asa antiga. É a mesma cidade, por isso que eles falam da Palestina, a Palestina é Filisteia, é a tradução de Filisteia. Então a faixa de Gaza era os filisteus, era a cidade dos filisteus. O rei Shaul lutou contra eles e perdeu a guerra. Dizem nossos sábios, como pode ser? O rei Shaul lutou contra a faixa de Gaza e perdeu a guerra, e os outros, os idólatras, eles sempre ganhavam e não perdiam um soldado. Eles falam por quê? Porque entre esses judeus da época do rei Shaul tinha lechonará, tinham intrigas, tinham fofocas. Uma pessoa falava mal do outro para ver o circo pegando fogo. Para ver, assim, eles tinham prazer de ver o circo pegando fogo. E infelizmente até hoje, né? Agora chegamos. Agora vamos analisar esses dados agora. Então, o país das 10 tribos, eles eram unidos, eles não se brigavam, não tinha brigas entre eles, tinha união. Eles faziam uma guerra, ganhavam, mas não ganhavam por ganhar, ganhavam sem morrer um soldado. Eles viam o milagre de Hashem, eles viam milagres revelados. Eles falavam, não é possível que a gente fez uma guerra e não morreu um soldado. E a gente matou todos os soldados do inimigo e não tivemos uma perda. Eles viam que isso era milagre de Hashem. E Hashem fazia milagre para pessoas que estavam rezando para a estátua. Por quê? Porque eles eram unidos. Eles tinham união entre eles. Agora na Judeia, o que aconteceu? O Shaul vivia de intrigas. Todo mundo sabia que ele gostava de uma intriga, gostava de saber alguma coisa, algum lechonará do Davi. Todo mundo ia dar quentinhas para ele lá para ver o circo pegando fogo, e fazia essa desunião, fazia essas intrigas, e por isso eles perderam a guerra da faixa de Gaza. É uma coisa assim, isso é a história. Isso era a antiguidade, isso era uma história que aconteceu há 2.800 anos atrás. Voltando agora para a nossa realidade, o nosso povo nunca teve um ataque nessas proporções. Ou seja, você faz as contas desde a independência de Israel em 1948 até esse Shabbat, nunca houve um ataque nessas proporções. Morreram mais pessoas nesse Shabbat do que morreram nas guerras. Então, e um dia mais do que Yom Kippur. E um dia mais
Só aí, em um dia, só né? em um dia. Mais do que Yom Kippur, Guerra de 6 mais do que a dias. guerra de Yom Kippur. Então isso vem mostrar pra gente uma coisa muito, muito importante. Pega os últimos meses, o nosso Estado de Israel, nos últimos meses, o povo está se brigando, e se brigando, e se brigando. Sem união. Está totalmente desunido. Então imagina, o governo resolveu fazer alguma lei em relação ao Supremo Tribunal Federal, alguma coisa assim. Aí vem lá, não sei, dezenas de milhares protestando contra. E dezenas de milhares protestando a favor. E aquele ódio entre eles, e aqueles atritos entre eles. E isso já é uma coisa de meses. E o próprio general, ele falou, olha, a gente está demonstrando para os nossos inimigos, estamos demonstrando fraqueza. Eles veem que a gente está se brigando entre nós, eles veem isso como uma fraqueza, eles podem nos atacar, podem aproveitar essa oportunidade para nos atacar. O cúmulo disso foi nas rezas de Yom Kippur. Os judeus religiosos de Tel Aviv não são não, nosso conceito de religioso. Assim, não imagina que vão ter uma barba branca e uma kippah preta, mas são judeus religiosos, no mínimo que a gente possa considerar um religioso. Eles fizeram uma reza, assim, uma coisa para unir o público. Na cidade de Tel Aviv fizeram uma reza pública de Yom Kippur. E dizem nossos sábios, os homens, eles têm um problema que as mulheres, graças a Deus, não têm. Se estiver rezando na frente de um homem, está lá rezando uma mulher de mini saia, mini blusa, e isso vai atrapalhar a reza dele. Ele não vai pensar em Deus, talvez ele vai pensar nela mais do que ele está pensando em Deus. Se for o contrário, não. Se a mulher estiver rezando atrás de um homem, não vai atrapalhar a kavanah dela. As mulheres são mais espirituais. Se o homem está rezando atrás de uma mulher, vai atrapalhar as kavanot deles. Então eles fizeram todo ano, eles faziam uma parte dessa reza de Yom Kippur, essa reza pública, no meio da rua, eles faziam uma parte, eles fechavam para público masculino que prefere rezar sem as mulheres estarem no meio para não se distrair. E esse ano vieram lá ativistas da esquerda e derrubaram essas mechitzot, que se chama essas divisões, que era uma coisa muito simples. Não imagina que era uma divisão, eram bandeirinhas de Israel que penduraram para demarcar, olha, até aqui homens e mulheres, daqui para cá são homens, e era um espaço pequeno, e lá ficavam os rabinos, e vieram os ativistas derrubar essas divisórias. E aí esse público que rezou lá, que inclusive fazia parte desse público, muita gente da cidade que não rezaria em outro lugar, porque chega um dia como Yom Kippur, não tem espaço nas sinagogas, porque todo mundo quer rezar. E então pediram para fazer também a festa de Simchat Torah, que seria esse Shabbat que passou. Pediram para fazer a festa de Simchat Torah em Tel Aviv, para eles poderem dançar nas ruas, cantando, com o Sifrei Torah, com os livros da Torá, com os pergaminhos da Torá. A prefeitura não deixou. Eles falaram, isso aqui é uma festa religiosa e vocês vão influenciar, as pessoas vão querer ser religiosas, vão querer dançar com a Torá, vão ficar muito felizes, isso é um problema para a cidade. Ao mesmo tempo que eles não permitiram que acontecessem essas danças de Simchat Torah, as danças com a Torá na cidade de Tel Aviv, ao mesmo tempo, aquele kibbutz, que é da mesma linha, tipo eles são esquerdistas, assim, eles organizaram um festival no Shabbat. Então, organizar um festival com tudo que envolve isso, eu não quero, graças a Deus, não quero saber detalhes. Sabe o que envolve, né? Eu não quero saber, não é a nossa praia, eu prefiro não saber tudo o que acontece lá. Mas assim, eu sei que... Esses festivais rolam de tudo, eu né? sei que tem muita coisa lá, álcool, mas vamos dizer assim, então as pessoas foram de Tel Aviv, chegou o dia do grande festival, então Shabbat eles foram lá para o festival, e os religiosos não podiam dançar na rua. Então ficou tipo uma União Soviética, assim.
Tipo, pera, o que é isso? Na época do Stalin, né, chamava Zichro, aí o judeu não podia dançar com o Sefer Torah na rua, mas o outro que não era judeu podia fazer o que ele queria. Então, chegou num cúmulo assim. E quando chega nesse cúmulo, a gente imagina, a gente fala, Hashem, tinha um rabino na cidade de Beitar, ele, na época que tinha as guerras contra os romanos, ele rezava todo dia, ele falava, Hashem, não faça o julgamento dessa cidade hoje. O Jerusalém, desculpa, era na época da guerra com os romanos, era em Jerusalém, na época do Bar Kokhba. Então, ele rezava e falava, Hashem, faz o favor, faz hoje feriadão no Tribunal Divino, porque se essa cidade for julgada hoje, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Então, assim, os árabes, esses árabes da faixa de Gaza, desde a autonomia, eles crescem lá, que é a Sodoma e Gomorra. Se você tem uma ideia, o que é Sodoma e Gomorra, eu acho que é uma falta de respeito com a Sodoma e Gomorra falar que a cidade de Gaza, chamar ela de Sodoma e Gomorra. As aulas de matemática na escola infantil. Tinham 2 judeus, você matou um, quantos judeus sobraram? Sim. Os livros deles, que eram patrocinados pela UNIFIL, os hospitais, da ONU. Não tem doentes, só tem... ou seja, assim, não tem assim, palavras para dizer, na hora que eles saíram de lá, eles chegaram naquele festival, eles viram os jovens festejando, a educação que eles receberam é a Sodoma e Gomorra. Tipo, eles estão vendo 2 judeus, eles matam um, quanto sobra um. Tipo, os livros de estudos deles eram assim. E quem causou essa monstruosidade? Para qual país você vai reclamar agora? Você vai reclamar para o Egito? Não, essa autonomia não fica no Egito. Você vai reclamar para o Líbano? Essa autonomia não fica no Líbano. Onde fica essa autonomia? É a autonomia que Israel está dando autonomia. Tipo, o governo de São Paulo deu autonomia para a Cracolândia. Alguém passou na Cracolândia, foi assassinado, vai reclamar para quem? Para quem deu autonomia. Então agora o governo de Israel tem que assumir que o filho é dele. Tem que assumir que esse monstro que eles deram à luz, que o Shamir foi o pai, que o Rabin foi a mãe, que é filho do governo de Israel. Quer dizer, a autonomia pertence ao governo de Israel, não é uma autonomia do Kurdistão no Iraque, é uma autonomia dentro do Estado de Israel. Então, assim, porque Hashem não fez o milagre, aí a gente vai para o reino de Israel e reino da Judeia. Se tivesse união, por mais que esse festival tinha lá de tudo, não vamos entrar em detalhes, que não é uma aula sobre... Não precisamos falar. Tem pessoas almoçando. Tem pessoas almoçando, não vamos entrar em detalhes. Por mais que fosse, Hashem faria um milagre, iria salvar. Isso não aconteceria. Se tivesse a união, por mais, isso não aconteceria. Mas agora, quando tem todas essas intrigas, essa discórdia, essa desunião, que ele chonará essas intrigas, que ao mesmo tempo que para eles era permitido fazer esse festival, esse mega evento, e para um judeu religioso na cidade de Tel Aviv era proibido para ele dançar com a Torá na rua, porque Deus me livre, isso poderia influenciar alguém, e alguém ficasse gostando da Torá, uma coisa assim. Então, por causa dessa desunião, aí nossos sábios falaram, se fosse todo mundo judeu religioso e tem desunião, não tem união, a gente não ajuda. Eles perderam a guerra. O Shaul perdeu a guerra da faixa de Gaza porque eles tinham intrigas entre eles tinham desunião. Todos eram judeus religiosos na época do rei Shaul. Agora, na época dos idólatras, rezavam para a estátua. Tinha união? Tinha. Eles ganhavam as guerras. Então, se tivesse união, por mais que aquele festival envolvesse um monte de coisa que a gente não pode falar aqui... E é justamente por isso... tomando a palavra aqui do Rabino, quem estuda a Torá conhece Hashem. Quem estuda a Torá, quem lê a Torá, quem acompanha a Torá, ela conhece a Kadosh Baruch Hu, ela sabe como ele vive, como ele pensa, o que ele faz e como ele age, porque ele mesmo disse assim, eu sou o mesmo, eu não mudei. Então, quando se a pessoa se agarra com a Torá,
se ela realmente, hoje em dia nós estamos com os valores invertidos, mas se a pessoa se agarra com a Torá para conhecer Hashem, para saber como ele age, ele ia entender que o fato dele estudar a Torá e se unir a Hashem, ele ia evitar um monte de guerra, um monte de coisa. Mas como ele não estuda a Torá, como a Torá para ele não é bom, não é legal para os negócios, para a vida, para tudo, como hoje acontece em Tel Aviv, principalmente, quem já foi lá sabe, lá a gente vê de tudo, e ela acaba causando essa divisão, quer dizer, não, Torá não quero Torá não me traz nada, Torá não me enche uma rave, né, de pessoas bebendo e cantando e gastando dinheiro. Torá não faz isso, né? Então, se ela estuda a Torá e conhece a Kadosh Baruch Hu, ela vai com certeza saber que se ela optar pela união, mesmo que ela não seja tão religiosa, ela vai isso vai ser de muito mais valor para ela perante Deus do que qualquer outra coisa. Agora passando do que fazendo ao contrário, né? Agora passando para a segunda pergunta, que já fomos para 40 minutos de aula, para a segunda pergunta não, para a última agora, duas últimas perguntas. Sabemos que estamos em guerra. Rabino, como sabemos que Israel está em guerra hoje? Então, na prática, assim, sempre tiveram problemas com terroristas e sempre Israel, graças a Deus, conseguiu resolver. Qual a diferença dessa vez e das outras vezes? Eu estava Shabbat na sinagoga, no Bom Retiro, estava com a família, e antes das Zakafot, os guardas da Federação Israelita do Estado de São Paulo, eles avisaram o rabino da sinagoga que estão tendo problemas graves em Israel, e a gente tinha organizado uma taluchá no sábado à noite, entre o Shabbat e o segundo dia do Yom Tov, que tem fora de Israel. A gente tinha organizado a gente sair dançando na rua, entrar de sinagoga em sinagoga e dançar dentro das sinagogas. E eles pediram para não fazer essa taluchá, que se chama, porque tem problemas, esses problemas podem estar acontecendo não só em Israel, mas o Irã, que está por trás de tudo isso, pode estar planejando por meio do Hamas, que aqui no Brasil não falta também. Não vou entrar aqui em detalhes quem é o responsável. Lá em Israel, posso falar o responsável pela autonomia, eu sei quem é. Aqui a gente não sabe quem é quem, a gente não sabe. Então, a Federação Israelita do Estado de São Paulo pediu para a gente não dançar na rua. Então o rabino falou, olha, coisa grave, nunca aconteceu isso antes, todo ano a gente sai dançando na rua, e esse ano não vamos poder. E eles falaram para ele o que está acontecendo, ele pediu para a gente falar Teilim. Isso nunca tinha acontecido antes, inclusive o rabino da sinagoga, ele é um senhor, já tem quase 90 anos de idade, e ele falou, olha, uma coisa dessa proporção não aconteceu antes. E como a gente sabe que isso é uma guerra, que não é mais um problema com terroristas. Os Estados Unidos já, alguns dias atrás, já pediu para os cidadãos deles deixarem Israel. O próprio Brasil está mandando 6 aviões para tirar os cidadãos brasileiros de Israel. Quando acontece isso de outros países tirarem os seus cidadãos daquele país, aí se trata de uma guerra verdadeira. E o general de Israel, ele sempre alertou, nos últimos meses, eu tenho lá 2 filhas e 14 netos, e uma filha que mora próxima à Síria, o lugar se chama Migdal Emek, se chama Galileia em português. A cidade é Migdal Emek, a região é Galil é Galileia, e a Galileia é próxima, perto da Síria. Então, por causa dessa filha, eu sempre entro no noticiário de Israel para ver o que está acontecendo, porque qualquer coisa eu falo para o meu genro, olha, vem para cá, você está aí de apartamento alugado, você é um sofer, está escrevendo o Sefer Torah, você pode fazer isso em qualquer país do mundo, e alugar um apartamento você pode alugar em qualquer país do mundo também, quer dizer, você não tem nada a perder.
A outra filha já está no centro de Israel, então já está longe da faixa de Gaza e já está longe da Síria. Longe do Líbano, longe da Síria. Mas tivemos um míssil bem próximo de Jerusalém, né? Que inclusive foi o que assustou eles, porque a gente tem o Iron... mas eles tacaram uma quantidade de mísseis maior do que muito maiores. Então, assim, uma coisa que Israel não estava... então, agora, seguindo a pergunta, Rabino. Sim. Então, a gente sabe que é uma guerra declarada, porque, então, o Brasil e outros países, inclusive, estão mandando aviões para a Palestina para tirar brasileiros de lá, porque lá também tem brasileiros. Então, a gente sabe que é uma guerra, que estamos em guerra, como o Benjamin Netanyahu falou, estamos em guerra e vamos ir até o fim. Hoje, num pronunciamento, ele disse que essa guerra vai durar não vão sair rápido dessa situação. Sendo que Israel entrou oficialmente, então, Rabino, em estado de guerra, desculpa, e a prova disso é que o Brasil está mandando e outros países estão mandando aviões para lá para fazer esse resgate de brasileiros de lá. Eu posso associar isso que começou agora a guerra de Gog e Magog? Muito bom, muito boa pergunta. E realmente, eu como estava contando para vocês antes, eu entro no noticiário de Israel todo dia, uma vez por dia, somente para ver como está, que eu tenho as filhas lá, os netos. E uma coisa interessante, falei para o meu genro que eu estou estudando a Gemara e eu leio o noticiário e eu estou vendo que está escrito a mesma coisa. Ou seja, assim, que a Gemara te traz sinais para você saber que você está na geração da Geulah, que você está na geração que Mashiach está chegando, que vai ter a Geulah. E um dos sinais que a Gemara nos traz é que tem um lugar chamado Golan, que a Gemara fala, tem um lugar chamado Golan, e esse lugar vai ficar vazio de pessoas. Não vão ter pessoas lá. E o Galil onde mora a minha filha, a Galileia, vai ser destruída. E o general de Israel, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, a gente não tem como guardar as colinas de Golan, porque se a filial iraniana, a proxy iraniana da Síria, joga lá milhares de mísseis ao mesmo tempo, não vai ter uma pessoa lá. Então o general falou, olha, não tenho como proteger vocês, as estradas vão estar quebradas, o exército não vai conseguir chegar lá, então antes que isso aconteça, saiam de lá, deixem o lugar vazio. O general também falou isso em relação ao Galil. Ou seja, assim, o problema que Israel tem, e o Irã que está orquestrando toda essa guerra contra Israel por meio das proxies deles, isso também está escrito na Haftarah, que a gente lê em Sukkot, que a guerra de Gog e Magog, por que a gente leu a Haftarah de Gog e Magog em Sukkot? Porque essa guerra de Gog e Magog, ela começa em Sukkot. E começou, né? E aí começou. E quando se fala sobre Gog e Magog, se fala Gog vechol agapea. O Gog e todas as suas proxies. E o Irã é um país no mundo que ele é formado dessa maneira. Tipo, tem o Irã, tem as proxies. Então a Gaza, ali o Hamas, é uma proxy. É uma proxy do Irã. É uma filial do Irã. E tudo isso é orquestrado pelo Irã. O que eles fazem? Porque o governo de Israel ainda não entrou na faixa de Gaza, que eles falam assim, Israel não tem a capacidade, isso o próprio general falou várias vezes no noticiário, mais de 35 vezes eu próprio já vi, e tem muitas vezes que eu não vejo noticiário, graças a Deus. Então, ele falou assim, que Israel, quando tem um problema no sul, Israel tem que movimentar o exército do norte para o sul. E se tem um problema do norte, Israel tem que movimentar o exército do sul para o norte. Israel não tem como enfrentar uma Milchama Rav-Zeratit. Essa Milchama Rav-Zeratit quer dizer uma guerra multifrontes. Quer dizer, Israel não tem como ao mesmo tempo fazer a guerra no sul, ao mesmo tempo fazer a guerra no norte, porque aí vai ter que estar metade do exército aqui, metade do exército lá, e o tamanho do monstro é muito grande para somente metade do exército. Então o que o Irã quer fazer, provavelmente, é deu uma ordem para o Hamas, para eles lutarem até terminarem, e os diretores lá já mudaram para a Turquia,
E na Turquia Israel não pode fazer nada, não pode nem pedir para o presidente extraditar eles, porque eles têm autonomia, né? Então não é o país de Israel, é autonomia. Então enquanto não tira essa autonomia, Israel não pode pedir para fazer alguma coisa. Então na prática, o Hamas lutando até perder a guerra, segurando o exército de Israel no sul, dá um sinal verde, o semáforo verde para proxy iraniana do Líbano, que é a Hezbollah, para eles atacarem Israel pelo norte, para a proxy iraniana da Síria também atacar as colinas do Golã, e o Líbano ataca a Galileia, e o Iraque também, a proxy iraniana, que é o Iraque, também eles avisaram lá as divisões iranianas do Iraque que vão participar dessa guerra contra Israel. No Iêmen tem mísseis que alcançam até o sul de Israel. Em outras palavras, o Irã pode fazer uma guerra inteira contra Israel. Começando por Gaza. Começando por Gaza. Então, aí eu vi isso no noticiário. Aí eu olhei no Zohar. O Zohar fala sobre a guerra de Gog e Magog. Uma coisa interessante que o Zohar ele fala que essa guerra do Gog e Magog vão ser os Bnei Ismael, os descendentes do Ismael. Eles vão fazer uma guerra no mar, uma guerra na terra e uma guerra próximo a Jerusalém, próximo a Jerusalém. Vão ser 3 guerras. Isso é o Gog e Magog. Então o Zohar fala que esses descendentes do Ismael, aí quem são os descendentes do Ismael? Não são os árabes que têm dentro de Israel, são os que estão mandando do Irã. Por quê? Os que têm dentro de Israel são filiais deles. Então, a Gemara, Masechet Avodah Zarah, Tosfot, na Gemara fala que os descendentes do Ismael se misturaram com os persas. E o Irã é a Pérsia. Eles falam língua persa, eles são um povo persa, eles têm uma paciência que nenhum árabe tem. Os árabes não têm paciência. Então, lutar contra os árabes é mais fácil. Sim. Mas os iranianos, eles têm uma paciência. A gente atacou eles na Síria e atacamos eles muitas e muitas. E todos os transportes de mísseis e de armas, Israel atacou. Aí atacou durante o ano inteiro. Eles têm paciência. Mas chega uma hora que eles já montaram toda a estratégia, quando eles fazem alguma coisa, eles já fazem pensado. Sim. Diferença dos árabes que eles não pensam. E o senhor acha que isso daí é uma guerra com estratégia, que foi pensada, não é uma coisa que ontem numa rave, por causa da rave, resolveram atacar? É uma coisa que estava sendo aqui... 2 anos atrás, já diz o Jornal de Israel, tem um Abu Tzalach, noticiário, no Telegram, noticiário em hebraico, um judeu religioso, e ele falou que isso já estava planejado 2 anos. Agora, isso que eles planejaram para atacar, os Estados Unidos já sabiam, que os Estados Unidos já pediram para os cidadãos deles saírem de Israel antes do Shabbat. Bem antes disso. Antes do Shabbat. Então, quer dizer... Então, aquele pronunciamento que o Biden fez foi uma furada, né? Ele sabia de tudo. A inteligência americana sabia, já pediram para os cidadãos deles saírem. Quer dizer, não tem como não saber uma coisa, né? Uma coisa muito grande para ninguém saber. Para estar escondidinha, né? Debaixo do tapete. Mas o que pode acontecer, eu me lembro, eu trabalhei em Israel, fui Melamed, 18 anos, e tinha uma professora do Jardim da Infância, trabalhou junto comigo. Uma vez começamos a conversar, assim, raramente tinha tempo para conversar entre os funcionários da escola, mas uma vez teve tempo para conversar. Eu perguntei para ela, me fala, você vem de uma família do Chabad, uma família religiosa? Ela falou, não, meus pais eram 0 religiosos. Em casa a comida não era kasher, e Shabbat a gente ia passear, ia fazer piquenique, churrasco no meio dos bosques e nada. E eu, um dia, eu mudei de canal, resolvi, vou ficar religiosa Chabad. Aí eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela falou assim, eu era soldada, estava servindo numa base militar na frente do Egito, na época que o Sinai
tinha base israelense no Sinai. Isso era na guerra do Yom Kippur. E lá naquele lugar onde ela estava servindo, tinha um túnel na frente daquele lugar, que esse túnel não é bem na frente assim, deve ser 1 ou 2 quilômetros mais para frente. Esse túnel era chamado de linha Bar-Lev. Ele era um túnel cheio de petróleo, que se os egípcios atravessassem o canal de Suez, aí eles acendiam aquele túnel e tudo explodia e ficava uma cortina de fogo e nenhum exército conseguiria ultrapassar aquilo. Ficava um rio de fogo. Quer dizer, um túnel cheio de petróleo que era uma arma estratégica. Os egípcios sabiam que a gente tinha isso e a gente sabia. E ela era o comando, ela estava com o rádio. E ela, na hora que ela viu os egípcios se aproximando, ela ligou para o general. Ela era o contato direto. Ela falou: olha, aqui minha função, estou aqui. Eles estão se aproximando do canal de Suez. Aí o general falou: está tudo sob controle. Eles atravessaram o canal. Aí ela ligou, falou: eles atravessaram o canal. Tudo sob controle. Eles começaram a atravessar esse lugar que devia explodir e não aconteceu nada. Aí ela falou: estão atravessando e o lugar não acendeu. Tudo sob controle. Tinha um amigo dela, eles eram soldados de 19 e 20 anos. O amigo dela surtou, falou: olha, pegou ela pela mão, puxou ela para um carro, ligou, fugiram os dois. Quem ficou naquela base morreu. Ela falou: me salvei, assim, Hashem fez assim. Ele me puxou para o carro, fugimos, quem ficou lá morreu. Aí depois disso, revelaram que a Golda Meir deu ordem de deixar os egípcios entrarem, deixar eles começar a guerra até eles entrarem dentro do Sinai, para o mundo inteiro ver que eles estão nos atacando. Aí depois que o mundo inteiro vê que são eles que estão nos atacando e não como na Guerra dos 6 Dias que a gente se defendeu antes deles nos atacarem, aí você vai poder se defender. E eles deixaram lá de presente só aquela soldada e os que estavam servindo junto com ela, tipo, vocês são a prova de que os egípcios atacaram primeiro, então os cadáveres de vocês vão ser a prova. A gente vai mostrar isso para os Estados Unidos, mostrar que os egípcios atacaram primeiro. E ela falou: graças a Deus, Hashem me fez um milagre, então resolvi agradecer, me tornei religiosa, agora, graças a Deus, agora eu entendo que lá de cima Hashem, Deus me salvou a vida. Então o que aconteceu? Eu tenho medo, assim, depois que eu vi essa história de primeira mão dela própria, e essa história do Yom Kippur se divulgou depois que a Golda Meir fez isso de propósito para mostrar para o mundo: olha, nós vamos nos defender, vocês estão vendo que, olha, já mataram centenas de soldados nossos, vocês estão vendo lá os cadáveres, podemos nos defender, olha, vamos nos defender, nós não estamos atacando como na Guerra dos 6 Dias. Então eu tenho medo que o governo de Israel, tenho medo, quer dizer, ninguém não, que isso foi o que aconteceu, porque é um absurdo eles terem atacado. Você está falando porque sobre... eles estão falando que a guarda ficou baixa, que por causa dessa festa, então, e por ser Shabat, então os soldados não estavam ali onde deveriam estar. O governo de Israel não pensa em Shabat, o calendário do exército não é calendário judaico, é calendário... Então você acha que isso foi um Eu tenho medo, porque a Golda Meir, ela só descobriram que ela planejou isso depois que tudo aconteceu e começaram a fazer revisão. Como pode ser que a linha Bar-Lev não tinha petróleo lá dentro? Quer dizer, eles esvaziaram antes, eles queriam mostrar para o mundo que, olha, estamos sendo atacados, agora a gente pode se defender, já mataram centenas de soldados nossos, centenas de judeus mortos, a gente pode se defender. Então tenho medo, porque o negócio foi muito... a gente, graças a Deus, assim, eu morei em Israel. Você sabe que se alguém mexe na cerca, já aciona alarmes, já os aviões vêm. Agora, para pessoas que, de acordo com como mostraram nos filmes, que eles estavam lá de short, sandália havaiana,
entraram em tanques de guerra e tacaram fogo nos tanques. Sim, e pegaram roupas dos soldados israelenses. Então o merdal, como se fala merdal em português, a negligência não era uma negligência compatível com a defesa de Israel, que foi o que os jornais mais pegaram, inclusive quem assistiu, e foi bastante discutido, né, na mídia. A nossa mídia brasileira, ela é bastante... Você tem que tomar cuidado para assistir, você tem que selecionar o que você vai assistir, porque a nossa mídia brasileira, ela é comprada. A mídia, de um modo geral, ela é comprada, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado do que a gente está assistindo. Mas eles questionaram, né? Eles questionaram isso. Como que uma defesa israelense de primeiro mundo, que nem eles, e são primeiros, né? Estão no ranking de defesa, a inteligência deles não se deixou, né, ficar tão frágil num momento desse, numa zona de perigo como a zona de Gaza. Exatamente. Então o problema, Shabbat, não se preocupa com Shabbat, porque o governo de Israel não pensa em religião judaica. Ninguém lá está pensando nisso, ao contrário. Os religiosos, para eles, não deixaram nem dançar em Tel Aviv. Então não vão pensar no exército, falar para alguém, Shabbat no exército, não entra essa palavra lá. O que pode ser assim, que eu não quero pensar nisso, quer dizer, uma negligência que nem... programada. Eu não quero acreditar nisso, mas isso foi o que aconteceu no Yom Kippur. Aquela professora me contou, ela era a pessoa que tinha que ser um cadáver para mostrar para o mundo que, olha, tá vendo, mataram ela e eles começaram primeiro. Agora, em relação a isso, infelizmente eu pessoalmente não tenho dúvidas. E se for isso? Porque a Torá também fala, né, que a Hashem pede para partir para a guerra, para chamar as nações vizinhas ali para a guerra, para ele poder agir. E se for isso também? Então, assim, aqui nesse caso não se aplica isso. Que tetzela melchama loivecha, quando você vai partir para a guerra sobre o seu inimigo, são as guerras, dizem nossos sábios, aquelas guerras faziam com que a terra de Canaã, que era a terra amaldiçoada, o Canaã, ele foi amaldiçoado pelo Noé da Arca de Noé. Então aquela era a terra amaldiçoada, ela deveria se tornar a terra santa. Então Moshe Rabbeinu já avisa, fala, olha, vocês vão entrar na terra amaldiçoada, na terra de Canaã, vocês vão transformar ela em terra santa. Quando quando você vai sair para a guerra, você já vai estar sobre o seu inimigo. Mas era uma guerra que Hashem pediu para a gente fazer. Hoje, não tem necessidade de fazer guerras hoje. Ou seja, como estava o país antes do Shamir, antes de falarem sobre autonomia, estava tudo em ordem. Como São Paulo tem aqui, eu moro num bairro que a maioria são coreanos, e tem uma minoria de judeus, 3, 4 sinagogas ativas, pelo menos. Os coreanos têm as igrejas deles, um não atrapalha o outro. Agora tem os bolivianos vindo para lá também. A gente não se atrapalha, a gente vive em harmonia. E aonde que a sua suspeita pode nos levar? Então, o que eu tenho medo assim, de que depois vão descobrir, quer dizer, vamos perguntar, foi negligência? Foi. Foi por causa que era Shabbat? Não, porque nem o calendário do Exército de Israel é calendário judaico. Eles trabalham com o calendário ocidental. Para eles, essa palavra Shabbat não está na cabeça deles. Aqueles são um exército de primeiro mundo e eles já saberiam antecipadamente, se até os americanos já pediram para tirar os cidadãos deles com antecedência de lá, então a América sabia, os Estados Unidos sabiam, então Israel também sabia. Quer dizer, na hora que começarem a descobrir, quer dizer, foi uma negligência absurda que se um país na América Central, um Haiti ou algum país desses que a gente ouve o tempo todo, fizesse uma negligência dessas, todo mundo ia falar, pô, é o cúmulo da vagabundagem, né? Como pode ser um exército profissional? A gente sabe, lá em Israel, se a pessoa tocou na cerca, já dispara alarme, já chegam os aviões, já chegam os tanques, e já... Então, Deus me livre, eles vão ter que descobrir depois se a negligência foi programada ou não, qual que é o motivo dessa negligência. Mas o que a gente sabe,
que você tinha perguntado sobre se tem algum vínculo. Por favor. Se tem algum vínculo, né? O que essa guerra que já que o senhor mesmo disse, né? Como sabemos que tem uma guerra quando os países mandam aviões, porta-aviões, para remover os cidadãos dos seus países que estão nesse país que está supostamente em guerra, né? Então não é porque o Benjamin Netanyahu declarou uma guerra que a gente vai acreditar que existe uma guerra, mas o senhor explicou que estamos em guerra, então. E como isso se relaciona com Gog e Magog? Muito bom. Então, assim, que a gente está em guerra, nenhum país do mundo vai mandar aviões, principalmente o Brasil. O Brasil, quando tinha guerra no Sudão, tinha um time de futebol inteiro que, para sair do Sudão, precisou do patrocínio de outro time de futebol do Sudão para conseguir chegar em Jeddah, lá na Arábia Saudita, conseguir entrar no navio da Arábia Saudita. Ou seja, assim, não é que o Brasil vai correr para te mandar aviões e te salvar. A gente viu de experiências anteriores que o governo brasileiro não tem essa agilidade, sim, né? Então isso mostra o tamanho da coisa. Porque quando você fala sobre uma coisa que vai acontecer alguns dias, quando teve a última guerra na faixa de Gaza, o Brasil não mandou aviões, e ninguém mandou avião, e ninguém pediu para sair de lá, e sabiam que era uma coisa específica, nekudatit, como se diz, uma coisa naquele ponto específico. Então falaram, também, não viaja para a faixa de Gaza. Se você está em Israel, fica em Tel Aviv, fica em Jerusalém, não viaja para a faixa de Gaza. Isso que estão tirando os cidadãos de outros países, estão tirando de lá, isso mostra que a faixa de Gaza agora vai ser o começo de uma guerra bem maior e bem mais longa. E o Netanyahu já cantou essa pedra. Ele falou assim, vai ser uma guerra e vai ser uma guerra longa. E o Artzi Halevi, o general, ele está dizendo o tempo todo que Israel não tem a capacidade de uma Milchamá Rav-Zeratit, uma Milchamá com muitos frontes. Sim. Que a gente sempre tem que transportar o exército de baixo para cima, de cima para baixo. Então agora eles pediram ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou lá um porta-aviões que estava já no mar Mediterrâneo, alguma coisa assim, para se aproximar mais de nós. De qualquer maneira, o Zohar nos conta que os Bnei Ishmael, eles se misturaram, que a Gemara fala, o Ishmael se misturou com o Irã. E o Zohar nos conta que os Bnei Ishmael no futuro, isso vai ser a guerra de Gog e Magog, eles vão fazer 3 guerras. Uma guerra no mar, uma guerra na terra e uma próxima a Jerusalém. E essas 3 guerras, quando você fala sobre persas, que é o Irã, eles falam persa, eles são os persas, eles têm a religião dos árabes. Eles pegaram a religião dos muçulmanos, dos árabes da Arábia Saudita. Mas eles têm a linha deles da religião dos árabes, mas eles têm o povo deles, a mentalidade deles, a língua deles. Eles pegaram o alfabeto árabe também, mudaram o alfabeto persa para o alfabeto árabe. Mas eles não são árabes, eles são o Ishmael. E eles estão dirigindo os árabes, eles estão dirigindo o Hamas na faixa de Gaza, eles estão dirigindo a Hezbollah no Líbano, eles estão dirigindo a Síria, eles estão dirigindo o Iraque, eles estão dirigindo o Iêmen. E agora é o começo de uma guerra de Gog e Magog. Ou seja, pelos detalhes que o Zohar nos conta, você está vendo os sinais. Quais são os sinais? Há 500 anos atrás, só para te dar uma ideia, tinha um rabino laneado na Síria, que devia ser e ele era um rabino na Síria numa época que já tinham as caravelas, e todas as rotas dos temperos que os árabes compravam na Índia levavam com aqueles navios primitivos deles até o Iraque. E lá no Iraque eles subiam exatamente como funciona essa rota, tipo, dos naviozinhos passava para camelos, a mercadoria, caravanas de camelos que depois teriam que vender esses temperos na Europa. Então passava por Halab, na Síria, tem toda a história dessas caravanas. Quando inventaram as caravelas,
essas caravanas já ficaram para trás. Você não tem como concorrer. Você vai vender uma pimenta que você vai transportar ela num navio pequeno, depois numa caravana de camelos, e vai te levar muito tempo até você chegar com essa pimenta na Europa. E vai lá a caravela, enche uma caravela de pimenta, te traz para a Europa no 1/10 do tempo que te levaria para chegar com os camelos. Não tem como concorrer. Então essas caravanas perderam já a lucratividade. Uhum. E aquele lugar por onde passavam esses naviozinhos, que se chamavam Estreito de Hormuz, virou um lugar desnecessário. Ninguém mais iria querer aquele lugar. Aquelas terras onde passava essa caravana eram desertos. Então ninguém queria aqueles lugares. E o Rav Laniado, da Síria, de centenas de anos atrás, ele falou: a guerra do Gog e Magog vai começar por causa do Estreito de Hormuz. E o Zohar fala que a primeira guerra dos Bnei Ishmael com a gente vai ser, quer dizer, não é com a gente especificamente, né? Quer dizer, dos Bnei Ishmael contra os Bnei Edom, que seriam os europeus, Estados Unidos. Essa guerra vai acontecer no mar. E hoje os americanos já colocaram nesse Estreito de Hormuz navios americanos que os iranianos estão interceptando, navios petroleiros. E esse lugar ficou o lugar mais importante do mundo. E quando aquele Rav Laniado falou: olha, a guerra de Gog e Magog vai começar no Estreito de Hormuz, ele não era nada. Lá não era, ele tinha acabado de desvalorizar. Sim. Naquela época falaram: agora que inventaram a caravela, já não tem mais necessidade esse lugar, já não está compensando mais. E agora virou o principal, a rota do petróleo agora passa por lá, 20% do petróleo do mundo passa por lá. Então agora os americanos estão cheios de navios de guerra lá. Qualquer coisa que o Irã faz, já começa uma terceira guerra mundial. Então, todos os dados estão batendo. Ou seja, isso que eles vão fazer uma guerra no mar. Isso eles já estão se pegando lá. Isso que vão fazer uma guerra em terra. E com certeza, assim, na minha opinião, guerra em terra, eu imagino que o Irã vai querer invadir a Arábia Saudita em qualquer uma dessas etapas, porque a Arábia Saudita é o berço do islamismo. E o Irã se diz lá, o presidente atual do Irã, ele se diz um descendente do Maomé, e eles vão querer tomar conta dos lugares sagrados na religião deles. E uma guerra próxima a Jerusalém, isso é uma coisa óbvia. Então, eu ligo isso, eu imagino que a guerra do Gog e Magog começou agora por ter começado em Sukkot, e a gente leu a Haftará do Gog e Magog. E essa guerra pode durar vários anos. Então aí não tem prazo de validade. O Zohar não traz prazos, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Pessoal, muito obrigada pela... Olha, foi 1h10 de live, ainda não falamos tudo que temos que falar, mas se Deus quiser, na semana que vem a gente já fala mais um pouco, vamos fazer uma live ao vivo de novo, e para a gente debater com o Rabino Gloiber melhor tudo que está acontecendo. Ninguém melhor que ele, que viveu lá durante 40 e poucos anos, e que sabe de história, que conhece tudo, e que viveu, que conviveu, para poder nos explicar tudo como tem que ser, e ainda que entende muito bem de Zohar. Então a gente está muito bem servido, graças a Deus, nesse quesito, com o Rabino, que tem um know-how incrível aqui no Brasil, não tem igual ele, e graças a Deus ele está aqui conosco, nos ensinando tudo. Mas vamos continuar rezando, vamos fazer Teilim, vamos Hashem governa o mundo, não podemos nos esquecer que apesar de qualquer problema que a gente passe na vida, a gente tem um Deus no céu, então é Ele que cuida, é Ele que luta nossas guerras, e a gente continua aqui respondendo as perguntas de vocês. Façam as perguntas, a gente tem um grupo fechado de amigos da ONG, deixa nos comentários dessa live, que vai ficar gravada assim aqui no YouTube, depois a gente vai baixar ela e colocar vai ficar gravada aqui no Instagram, e a gente baixa e coloca lá no YouTube para vocês também. Um beijo no coração de vocês, tudo de bom, e que a Hashem abençoe, nos abençoe e nos ajude, né, nessa caminhada agora que se inicia. Obrigada, Rabino. Amém, amém. Muito obrigado para todos que participaram da nossa live. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo e muita, muita, muita alegria. Amém. Bekoltov. Bekoltov.